Quem tem razão? Igor, começo contigo. Eu até coloquei no condicional a informação, porque começou com, na verdade, em tese, um furo de um veículo de comunicação. O governo fala disso, mas não fala exatamente de maneira formal. Há esta possibilidade, mas também não tem nenhuma notícia oficial de que, por exemplo, o Marcos Trujillo, que é exatamente o atual presidente do Banco dos BRICS, já estaria saindo do cargo, porque é condição, digamos, determinante. Se ele não sair, não consegue esse espaço para Dilma Rousseff, ex-presidente da República. Mas, se por acaso, falando nessa hipótese dessa mudança, qual é a sua opinião? Olá, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, entrando diretamente no assunto, a situação é que o atual presidente, Marcos Trujillo, ele é indicado, ele foi indicado pelo Brasil através de um modelo de presidência rotativa. Em tese, ele tem um mandato que vai até 2025 e mandatos são escolhidos na prática para resguardar as instituições de mudanças políticas, Entretanto, no caso que a gente está vendo agora, a gente está falando de uma instituição multilateral, que é o New Development Bank, ou mais conhecido como Banco dos BRICS, e que, na prática, pode ser alterado a sua composição. Nesse momento, eu acredito que, apesar da competência do presidente Marcos Trujillo, que é um economista renomado e linkado a vários processos de relações internacionais e comércio exterior, a presidente Dilma pode sim ser indicada porque ela foi presidente de um país. Então, não há como você dizer que não há qualificações de um ex-presidente de uma república como o Brasil de assumir um cargo como esse. Bernardo Santoro, deixa eu ouvir também sua opinião. Só tem uma questão. O mandato existe, mandato se cumpre. Por mais que o Brasil possa querer alterar, Marcos Trujillo pode dizer que não quer sair, até porque a regra tem que ser estabelecida. Senão, a gente admite ingerência política a cada mudança de poder. Vamos imaginar que o presidente Lula sofra um impeachment. Aí vem outro presidente que toma. Ele pode, digamos, mexer novamente. Quer dizer, aí a gente começa a lógica de ingerência política. O presidente do Banco Mundial, do Banco dos BRICS, passa a ser, na verdade, um cargo de confiança do presidente brasileiro, porque nesse momento é a prerrogativa brasileira de indicar seu presidente. Mas, Bernardo, qual é a sua opinião? Boa tarde, caro Piotr, boa tarde, Igor, boa tarde, nossos ouvintes e telespectadores. É um grande prazer estar podendo aqui falar com todos vocês da Jovem Pan. Bem, a minha opinião ela é muito simples. Primeiro que ela é uma opinião que é partilhada pelo ex-ministro Henrique Meirelles, que há cerca de 2 dias falou que não existe relação entre uma pessoa ser presidente da República e ser presidente de um banco de desenvolvimento. Para que você seja um presidente de um banco de desenvolvimento, você tem que ter uma experiência no setor específica que, pelo próprio Henrique Meirelles, ele entende que a presidente Dilma não tem, que a ex-presidente Dilma não tem. Além disso, é muito clara a questão de que você tem que respeitar, sim, mandatos, a ideia de você ter um mandato no Banco de Desenvolvimento, assim como se tem, por exemplo, em agências reguladoras aqui no Brasil, é exatamente a ideia de blindagem daquele órgão, daquela instituição para com ingerências políticas. Então, quando a gente pensa na questão da ex-presidente Dilma sendo imposta por conta de um novo governo, isso certamente nos traz muita preocupação. Por fim, não posso deixar de destacar que a presidente Dilma, quando foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras, ela, infelizmente, saiu assinando questões e práticas que não coadunavam com o melhor interesse da companhia, como, por exemplo, no caso de Abreu e Lima, como no caso de Passadina. Ela, como presidente do Conselho de Administração, ela se mostrou inapta ao cargo que ela efetivamente exercia. E se ela se mostrou inapta no que tange ao Conselho de Administração da Petrobras, certamente no que tange ao novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, você vai ter uma pessoa que, a se repetir esse
comportamento que ela teve, uma pessoa que vai assinar coisas sem efetivamente estudar se aquele determinado projeto que está sendo posto na sua mesa efetivamente está dentro dos parâmetros exigidos pelo banco para a execução, eventual empréstimo e assim por diante. Portanto, eu entendo que é muito temerosa essa indicação. Igor, eu volto a você, diante, obviamente, da exposição também do Bernardo, dessa questão específica, porque nós vimos lá, pegando uma cronologia rápida dos fatos, primeiramente o presidente Lula mirou no presidente do Banco Central, questionou a autonomia do Banco Central, questionou a presidência de Roberto Campos Neto, recebeu uma negativa, inclusive, do Congresso, dos dois presidentes da Casa, e depois começou a mirar no Banco dos BRICS. Quer dizer, há uma ideia de que o presidente tem uma licença para fazer o que quer, do jeito que quer, e não necessariamente assim que funciona na democracia e na República Brasileira. O caso do Banco dos BRICS não parece isso? Não seria uma ingerência política? Repetindo um pouco do que a gente havia comentado, eu não estou dizendo aqui que é o caso ideal para o Banco dos BRICS que a presidente Dilma seja colocada, ex-presidente Dilma seja colocada como presidente. Nitidamente, o que seria ideal seria uma pessoa que tivesse uma experiência em bancos de desenvolvimento ou relacionado à área. Não há dúvida em relação a isso. Agora, o meu ponto de vista é que a partir do momento que você ocupa o cargo de presidente da República, como o do Brasil, ou da China, ou de qualquer um dos países membros do banco, você não pode dizer que a pessoa não tem a estatura de ocupar o cargo de presidente desse órgão. Eu acho que isso aí seria diminuir o cargo de qualquer um dessas pessoas que foi presidente da República, principalmente de uma nação como o Brasil. Esse é o meu ponto. Acho que qualquer pessoa que foi presidente do Brasil tem estatura para ocupar esse cargo. Mas entrando mais especificamente nesse ponto, eu acredito que o presidente Lula deve procurar essa indicação não só por uma visão de acomodação política. Eu acredito que há também uma visão de que o governo da presidente Dilma teve diversos erros. A gente viu uma das piores crises econômicas durante esse governo. Então, talvez a presidente Dilma, dentro de um banco onde a sede seja em Xangai, meio que afasta um pouco a memória e a história do governo Dilma, e eu acho que o presidente Lula também pensa um pouco assim. Se ela estiver um pouco mais afastada, talvez seja melhor do ponto de vista da sua própria imagem para o seu terceiro mandato. Bom, vamos lá. Bernardo, levando-se em conta o que disse o Igor aí, é uma acomodação política por esse aspecto e tirar essa imagem negativa do governo Dilma, porque, vamos lá, a crise durante os anos Dilma Rousseff foi a maior recessão que esse país já experimentou. Maior do que, por exemplo, a pandemia, que era um fato completamente desconhecido. E a pandemia era uma coisa desconhecida. A gente foi se acomodando diante de toda a repercussão econômica que aquilo estava trazendo, humanitária e econômica. E essas coisas têm muita ligação nessa hora. Naquele caso de Dilma, foram erros de política econômica doméstica, ou seja, erros ali de todas as gestões do PT que recaíram sobre o colo dela. Em algum momento ela dobrou a meta também. Mas, Bernardo, na sua opinião, a questão não é só de ingerência, de currículo também. Nós estamos falando de um banco de desenvolvimento. Aliás, outro fato recente, o PT se incomodou com a indicação de Ilan Goldfein, por exemplo, para outra entidade de fomento internacional. E nós estamos falando do presidente do Banco Central. Esse sim com, digamos, notória competência já, digamos, vista e revista. Não há dúvida de que nós estamos falando aqui numa tentativa de resolução de um problema que o presidente Lula tem hoje nas suas mãos, que é a ex-presidente Dilma. A ex-presidente Dilma é vista até por setores da esquerda como um problema, porque, de acordo com esses setores, isso falado dentro da academia, de acordo com esses setores, a falha e os erros do governo Dilma geraram o contraponto político que criou ou estimulou grandemente o ressurgimento da direita no Brasil. Então, para certo setor da esquerda, a presidente Dilma é uma das responsáveis pela derrocada do PT e pela ascensão da direita no Brasil. Há pouco tempo atrás, 2, 3 meses atrás, o presidente já eleito Lula, ele pensou até mesmo em indicar a ex-presidente Dilma para a Petrobras, e o nome dela foi absolutamente rechaçado pelo mercado.
né? E todo o teste que o presidente Lula fez acerca do nome da ex-presidente Dilma, seja no mercado ou seja dentro dos seus pares políticos, soou muito mal. As pessoas efetivamente não querem a Dilma dentro do governo Lula, justamente para tentar impedir que a péssima gestão que a presidente Dilma, fez durante o seu mandato, e não só no que tange às pedaladas fiscais, mas todo tipo de má gestão administrativa e também política, né? Foi também a quebra da gestão econômica, né? O famoso tripé macroeconômico que ela jogou no lixo durante a sua gestão, entre outros problemas de relacionamento político com outros partidos, a tentativa de imposição de pautas sociais que eram muito rechaçadas por partidos mais conservadores. Em suma, ela traz um pacote que, para o presidente Lula, é péssimo trazer para a sua gestão. Então, na verdade, o que ele está fazendo, tentando emplacar a ex-presidente Dilma no BRICS, no Banco dos BRICS, né, no novo Banco de Desenvolvimento, é exatamente tentar afastá-la do seu governo para que a mancha relativa à sua péssima gestão não efetivamente suje esse começo de governo Lula, de terceiro governo Lula. E, além disso, eu gosto também de reiterar, ela, enquanto presidente do Conselho de Administração da Petrobras, ela fez péssima gestão, ela não lia os relatórios, e exatamente essa não leitura de relatórios que fez com que ela aprovasse péssimos projetos para a Petrobras, como, por exemplo, a refinaria de Abreu Lima e a compra da refinaria de Passadina, que num deles, gerou um prejuízo de mais de 8 bilhões de dólares, em outro, por exemplo, comprovadamente, né, com o TCU, inclusive, já tendo condenado ela em uma instância, né, em primeira discussão, em mais de 500 milhões de dólares. Portanto, a gente está falando de uma pessoa que assina aquilo que é conveniente do ponto de vista político e não do ponto de vista técnico. O Banco dos BRICS não precisa disso, o Brasil não precisa disso. O que o Brasil precisa é de pessoas técnicas sendo indicadas, como, por exemplo, Ilan Goldfan para o BID, como aconteceu recentemente. O presidente Lula tentou, infelizmente, impedir a sua nomeação, que, graças a Deus, não aconteceu, e hoje temos um grande nome representando o Brasil no cenário internacional. Bernardo Santoro e Igor Lucena, muitíssimo obrigado pela participação nesse debate. Vale só dizer que, oficialmente, nenhuma dessas informações ainda está acontecendo. Ou seja, há uma possibilidade, sim, clara, pelo menos que a gente tenha apurado nos bastidores, mas, por exemplo, Marcos Troíro não anunciou a sua saída, pelo menos por enquanto, do Banco dos BRICS. O que daí sim abriria espaço para o Brasil indicar um novo representante, porque dentro desse revezamento de turno entre todos os sócios que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nesse momento é o Brasil que indica o presidente do banco.